motivo de falar da Páscoa não é porque nós precisamos guardar a Páscoa. Isso ficou claro, creio, que nessas 2 quintas-feiras que nós falamos a esse respeito. Aqueles que não viram, depois terão a oportunidade de estar acompanhando, vendo também. Mas que nós possamos compreender por que nós fazemos a ceia do Senhor dessa forma. Ainda na quinta-feira passada nós falamos a respeito do cumprimento da Páscoa, cada detalhe da Páscoa que se cumpriu em Cristo. E a Bíblia nos diz, deixa bem claro que o fim da lei é Cristo. Então nós não estamos aqui para fazer rituais da maneira judaica, ou como muitas pessoas estão preocupadas por aí. Ainda ouvia num canal de televisão, eles convidando as pessoas para amanhã, para que pudesse estar no templo. São várias reuniões especiais, onde as pessoas vão receber o sangue do Cordeiro, para que possa passar na porta das suas casas, para que eles possam estar guardados. A gente fica vendo quanta heresia, porque primeiro que aquele símbolo é para a nação de Israel, foi feito daquele jeito. Falamos aqui com os irmãos o que era Páscoa. Quando Deus estabelece Jerusalém, nunca mais as pessoas poderiam fazer mais a festa da Páscoa dentro das suas portas, senão do lugar que Deus escolhesse para fazer habitar o seu nome, que foi Jerusalém. Foi construído o templo. Nós não chegamos a mencionar, mas depois do período que vieram os juízes, depois os reis, as pessoas se afastavam de Deus e esquecia, deixava a lei de Deus. E depois houve reis sinceros que voltaram a fazer a prática da Páscoa, a realizar a Páscoa, que os sacerdotes se purificassem para que pudesse estar fazendo. Temos Josias, temos o rei Ezequiel, não, como é que é? Rei, teve Josias e Ezequias, que voltaram. Eu falei Ezequiel não, mas Josias e Ezequias que fizeram a Páscoa. Nós vemos que o profeta Jeremias havia profetizado que eles ficariam 70 anos em cativeiro. No período do cativeiro não puderam realizar a Páscoa, mas Deus havia prometido através do profeta Ezequiel que eles voltariam e lá eles deveriam fazer a Páscoa. E depois nós vemos que Esdras, ele realiza a Páscoa, os sacerdotes se purificam e eles realizam a Páscoa ali em Jerusalém, e vem chegando nos tempos de Cristo, onde era realizado. Nós não pegamos os textos, mas nós podemos encontrar, se nós procurarmos aqui no livro do Evangelho de João, pelo menos 3 vezes, Cristo falando a respeito da Páscoa, que eles subiam para Jerusalém, as pessoas subiam para Jerusalém antes da Páscoa, para que se purificassem, para que pudessem estar participando da Páscoa. Mas o nosso foco agora, nessa noite, nós estamos falando da ceia, porque nós vamos perceber essa transição entre a Páscoa e a ceia, onde Cristo faz essa transição. No texto que nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 17, lemos 17, 18, 19, agora nós vamos ler um pouquinho mais, até o versículo 30 pelo menos, a esse respeito. Depois nós vamos ler também os outros evangelhos, que tratam da mesma festa, que tratam da mesma ocasião, às vezes com um pouquinho mais de acréscimo entre um evangelho e outro, para que nós possamos entender o que é que Jesus faz. Lembrando para os irmãos que a festa da Páscoa era uma festa que deveria ser praticada quantas vezes por ano? Uma vez. No dia 14 de Abib, no dia 10 eles separavam o cordeiro, no dia 14 morava, e a Páscoa era exatamente o sacrifício da Páscoa, a morte do cordeiro, a noite, que já era o dia 15, então eles iniciavam a festa dos pães asmos, que era do dia 15, e ia até o dia 21, no dia 15, no dia 21, havia santa convocação, ou seja, era um dia de descanso, era um dia de feriado, onde eles se dedicavam para que pudesse estar ali fazendo essas festas. Existem outras festas, depois nós não entramos, não falamos, a gente fala depois a respeito da expiação, que está daquele grupo de primeiras festas que era realizado. Mas voltando aqui, nós vemos que era uma festa anual que comemorava a libertação da escravidão do pecado, quando Deus passa lá no Egito, e destrói ali todos os primogênitos, e a nação de Israel é liberta. Ele sai ali com mão forte, e é dado para eles essa ordem lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, que eles deveriam realizar essa festa, e falar para os seus filhos que culto é esse. Explica para os seus filhos, fala para eles o que estava acontecendo. E no capítulo 13 ele dá uma descrição ali de Êxodo, que essa festa deveria ser realizada no seu tempo, de ano em ano, e no primeiro mês ele deveria ser realizado. Então nós vemos aqui, falamos inclusive que Cristo, na semana passada, que ele
no dia 14, de fato, é que ele morre, né? Então, essa festa que ele faz aqui com seus discípulos, ele antecipa um dia em relação ao dia 14, que deveria ser morto o cordeiro, o dia 15 comer, ele acaba fazendo isso um dia antes, porque no dia 14 ele morre. Só lembrando os irmãos, né, que ele participa da ceia com seus discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras, lá ele é preso, no dia seguinte ele é condenado, ele é crucificado, ele é morto, ele é retirado da cruz, ele é colocado no sepulcro, tudo isso no dia 14. E aí vimos com os irmãos também que esse dia ele passa a ser chamado como dia da preparação. Tudo isso nós falamos na quinta-feira passada. E aqui nós vamos perceber no livro de Mateus, capítulo 26, capítulo 26, versículo 17, que Jesus fala: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quer que prepararemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e disse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrareis a Páscoa com meus discípulos. Os irmãos podem continuar lendo, por favor, até o 30, 19. Começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o filho do homem vai, como a seita dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Respondendo Judas, que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi. Ele disse: como disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde 29, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, aqui o texto onde aparece a primeira vez, né, estabelecimento da ceia. Não havia ceia. O que havia era a Páscoa, que era comemorada, e aí, como disse para os irmãos, se nós vermos o livro de João, nós vamos perceber, olha, a festa da Páscoa estava próxima, e ele cita ali 3 vezes Jesus participando dessa festa. E agora, nesse dia da festa, que era preparado, que eles faziam, nós percebemos aqui algumas coisas, né? Que eles deveriam preparar em Jerusalém, Jesus estava em Jerusalém. Entretanto, a festa da Páscoa, ela é comemorada, né? Os pães ázimos era feita no templo, e Jesus, ele faz algumas mudanças no que estava ali. Primeiro, ele é feito um dia antes, como nós comentamos com os irmãos, não é feito exatamente no dia 14 que preparava, melhor no dia 15 comer, mas eles comem no dia 14. Eles também não estavam no templo, ele não participa com o templo, até porque ele é preso e morre antes da festa ser realizada. Até mencionamos aqui com os irmãos que os judeus não entraram na audiência porque eles não queriam contaminar, pois era o dia da preparação. Então nós vemos, Jesus ali, ele muda, né, o local, ainda que estava em Jerusalém, mas ele não vai fazer no templo, ele não faz no mesmo dia, mas nós vemos alguns detalhes que estavam acontecendo, assim: onde quer que prepararemos a comida da Páscoa. Nós vemos aqui, irmãos, olha, a festa da Páscoa é uma festa que era preparada, não era uma festa comprada. Os ingredientes que tinha o cordeiro, os pães, que eram os pães ázimos, os pães sem fermentos, eram preparados por eles próprios, não era comprado, né? Então a gente vê onde quer que nós prepararemos para fazer a Páscoa. E disse: ide a uma cidade, a um certo homem, e diz: o mestre diz,
o mestre diz: o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos, né? Volta lá para os irmãos, aqui entra alguma coisa que não era comum, porque a festa da Páscoa, inclusive nesse ano também foi celebrada no templo em Jerusalém. Mas Jesus, com os seus discípulos em particular, ele chama, e é um homem que deveria ceder a sua casa, né? Nós vamos ver outros textos que dizem que um cenáculo mobiliado, um cômodo que havia mobília, para que eles pudessem preparar a Páscoa. E diz que fizeram tudo conforme Jesus ordenaram e prepararam a Páscoa. Foi preparada a Páscoa. Então havia ali ervas amargosas, havia os ázimos, havia o cordeiro que foi morto. E aqui diz que eles estavam ali reunidos à tarde, Jesus reúne com eles. É o ponto que nós vemos aqui até então, parecendo como tudo normal, o que eles estavam reunidos para preparar para comer a Páscoa. Mas aqui nos diz a palavra de Deus que enquanto eles comiam, Jesus começa a conversar com eles assim: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Aí eles entram numa conversa, entristeceram, quem seria a esse homem, né? Mas o nosso tema aqui é a Páscoa, e diz, lá no versículo 26, diz assim, Mateus 26, 26, enquanto comia, né? E aqui eu pergunto para os irmãos, enquanto comia o quê? A Páscoa. Eles se reuniram para comer a Páscoa, não existia ceia, não era um outro momento, mas aqui enquanto eles comiam a Páscoa. Nesse momento, Jesus, ele estabelece algo diferente. Jesus, ele muda, já havia mudado o dia, né, o local que eles comiam, e aqui Jesus diz assim, olha, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão. E a gente olha sempre para uma reflexão nossa, que pão que era que Jesus pegou? Um pão asmo. Por que a gente sabe que era um pão asmo? Porque era com asmos que eles faziam a Páscoa. Então não era um pão fermentado, eles prepararam a Páscoa, estava ali reunido para a Páscoa. E enquanto comia a Páscoa, Jesus, ele pega esse pão, tomou o pão, abençoou, orou, agradeceu, né, por esse pão, e partiu, e deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Então nós percebemos aqui, irmãos, que Jesus, ele começa introduzindo algumas palavras que eram diferentes até então da Páscoa. Porque nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 40, 50, 53, 56, Jesus falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele discurso que Jesus começou a fazer, deixou as pessoas preocupadas, nervosas, e ali as pessoas dizem, quem pode ver um discurso desse? E começa a retirar-se a um, até o ponto, né, que Pedro diz assim, Senhor, olha, o povo está saindo tudo, né? Jesus, olha, não quero retirar também. Mas perceba que o que Jesus havia falado pareceu-lhes uma loucura para aquele dia. Porque diz assim, olha, quem não comer da minha carne não tem vida. E ali eles não entendiam do que Jesus estava falando, e aqui Jesus agora, nesse dia, pega esse pão, portanto um pão asmos, ele ora, dá graça, a parte assim, olha, toma, come desse pão, porque esse pão é a minha carne. Esse pão representa o corpo de Cristo, a carne de Cristo, e não era isso que acontecia na festa da Páscoa, né? Não era representado o corpo de Cristo, mas a libertação deles da escravidão. E aqui nós percebemos, irmãos, por que isso, né? Porque embora Jesus não havia morrido, iria morrer no dia seguinte ainda, mas é através do sangue de Cristo, é através dele morrendo na cruz do Calvário, que da mesma forma que lá atrás na Páscoa, aquele símbolo de passagem, de libertação da escravidão que eles haviam no Egito, traz para nós a mesma figura, a libertação não da escravidão do Egito, mas a libertação da escravidão do pecado, onde nós estamos condenados também. E aqui diz a palavra de Deus que ele dizendo, deu aos seus discípulos, tomai, comei, isto é o meu corpo, e tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, daquele cálice, do conteúdo daquele cálice, que havia vinhos ali, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas veja que depois do pão, ele pega o cálice com vinho, ele dá graça para distribuir, diz assim, este é o sangue do Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Novo pacto, nova aliança. A velha aliança havia o quê?
o cordeiro pascual, precisava do cordeiro da Páscoa. Havia a festa dos ázimos, precisava dos pães ázimos, dos bolos sem fermento. Aqui Cristo estabelece assim: olha, esse é o novo testamento, esse é o novo concerto, a nova aliança que eu estou fazendo com você. Por isso, convosco, com a igreja. Por isso a igreja hoje, ela não participa da Páscoa, porque a Páscoa era uma festa que aponta para a velha aliança, uma festa que apontava para o Cordeiro de Deus, como nós falamos aqui, quando João vê a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era o Cordeiro. Todas as sombras que havia lá na velha aliança, a realidade estava apontando para Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascual, e agora não mais pelo sangue dos animais, não mais pela carne dos animais, não mais pelo sacrifício dos animais, mas pelo sacrifício de Cristo é que nós temos acesso à salvação, nós temos entrada à salvação, nós somos libertos do pecado. Mas os irmãos olham e dizem assim: esse é o novo testamento, a nova aliança que é feita, que o sangue dele que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu acho que essa palavra é tão interessante, porque ele não diz que é por todos, mas é que é por muitos. E alguém pode dizer assim: não, mas aquele que acredita na predestinação, isso é porque não é predestinado. E não se trata de predestinação, mas esse sangue de Cristo, ele só é válido para aquele que recebe, para aquele que aceita, para aquele que entrega a vida para Jesus, recebe ele como seu único e suficiente Salvador. Só para ele é que esse sangue pode remir, ou seja, apagar o seu pecado, que seu pecado cometido agora ele passa a ser nulo, porque ele é tirado da pessoa, e ele se torna uma nova criatura. E a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou e eis que tudo se fez novo. Então ele passa a ser uma nova criatura, ele faz parte agora da nova aliança estabelecida com Cristo. Quem faz parte? Aquele que recebe, aquele que abre o coração, aquele que deixa Jesus fazer morada no seu coração, recebe Cristo na sua vida. Esta aqui agora é a nova aliança. O que Cristo estabelece com a igreja não é mais a Páscoa, mas ele estabelece a ceia, a comida, esse comer espiritual que dá vida, é o símbolo do seu sangue, é o símbolo da sua carne que foi derramado, foi moída. O profeta Isaías, no capítulo 56, ele já havia profetizado que ele foi oprimido, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e ele sofreu todas essas coisas. Então aquele pão que Cristo pega está estabelecendo um novo concerto, uma nova aliança, e isso que é a ceia do Senhor. Não é outra coisa, não precisa inventar muita coisa, Esse que é derramado por muito para a remissão dos pecados. E aí no versículo 29, ele diz assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até que aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Foi a última vez que Jesus reuniu com eles para participar da Páscoa, e nessa última Páscoa que Cristo participa com eles, e ele estabelece a ceia, a nova aliança, e nós estamos debaixo da nova aliança. Mas antes de nós pegarmos mais detalhes a respeito da ceia, vamos pegar os outros dois textos que fala aqui nos evangelhos a respeito da ceia do Senhor, da última Páscoa, que ele participou. No livro de Marcos, no capítulo 14, Marcos 14, vou ler com os irmãos, que às vezes tem alguma pequena diferença, não muita coisa. Ele começa trazendo exatamente o livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 12 a seguir. Para a nossa meditação nessa noite, ele trata desse tema até lá no versículo 26, que os irmãos vão perceber que trata praticamente das mesmas coisas, talvez um pequeno detalhe ou outro que muda aqui nesse texto, mas só para a gente pegar os evangelhos onde é citado, tudo isso aconteceu exatamente no mesmo dia, na mesma ocasião, do mesmo jeito, da mesma forma. No livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 12, nos diz assim: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disse-lhes aos seus discípulos, os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, a um homem que leva um cântaro de água,
vos encontrará, segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade, e achando como lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, enquanto estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, ou melhor, que um de vós que come comigo há de me trair. E eles, começando a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo diz: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu, deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, percebe que está falando exatamente dos mesmos eventos. Aqui alguns pequenos detalhes, que muda, que ele fala que enviou 2 discípulos, lá não era mencionado, diz que os seus discípulos, que ele menciona que era 2, mandou que ele entrasse na cidade, tinha um homem que estava levando um cântaro na sua cabeça, deveria encontrar e seguir ele, ou um jarro que estava sobre a sua cabeça, e aonde aquele homem entrasse, dizia ao Senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento, ou um quarto, em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai-a ali. Então, a casa, dentro dessa casa desse homem, haveria um lugar que já estava pronto, estava preparado, e que ele cederia para que ele pudesse fazer os preparativos para a Páscoa. Mas nós vemos que, da mesma forma, não foi comprada, mas que eles foram lá, Jesus mandou que eles preparassem a Páscoa, e eles passaram ali preparando a Páscoa, encontraram o homem, saiu, entrou, um homem como Jesus tinha dito, e prepararam a Páscoa, e diz que chegando à tarde, foi com os 12, A gente volta a falar para os irmãos, ele entrou nessa casa somente com os seus 12 discípulos, não com toda a cidade que estava reunida para a Páscoa, não foi no templo juntamente com todos, mas em particular ele chama os seus discípulos e ele come a Páscoa com os seus discípulos, E aí Jesus volta a dizer que um deles iria trair, todos entristeceram, e aí no versículo 22, o mesmo texto que nós já lemos, assim, comendo a Páscoa. Tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu-lhe: tomai, comei, isto é o meu corpo. Que esse ritual aqui, irmãos, não tem nada a ver com a Páscoa, Jesus fazendo dessa forma, então ele começa estabelecendo algo diferente ali. Tomou o cálice, dando graças, e todos beberam dele. Jesus mandou beber todos do cálice, mas não, às vezes as pessoas dizem, tem que beber todo do mesmo, não pode estar separando, vai passando um após o outro. Às vezes eu vi lugar por aí que a pessoa vem e um bebe um pouquinho, depois o outro bebe um pouquinho, depois o outro bebe um pouquinho. Jesus mandou beber dele, não era beber nele. E ele disse isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Da mesma forma, olha, esse é o Novo Testamento, é a nova aliança, não é derramado por todos, é derramado por muitos, só para aqueles que recebem Jesus, só para aqueles que entregam a vida para Jesus. Isto é a ceia do Senhor, O que tem na ceia do Senhor por enquanto? O que apareceu? Jesus pegando um pão ázimo, orando, partindo, distribuindo, depois pegando o cálice com vinho, orando, distribuindo e bebendo. Isso é a ceia do Senhor. Não tem todos aqueles ingredientes, e tudo isso é feito num único dia, não é feito depois mais em 7 dias, como é que havia a festa da Páscoa, que era realizado entre eles, e depois também a festa dos pães ázimos. E ainda só para a gente ler, que pode ter alguma diferença, no livro de Lucas, capítulo 22,
que é o mesmo texto, irmãos, não vai ter mudança, né? Talvez só um pequeno detalhe que pode estar diferente, mas os 3 evangelhos que falam a respeito da ceia do Senhor, como Jesus faz, o que é que ele estabelece. Livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 7. 22, 7. Eu estou lendo aqui, que às vezes fica mais fácil, irmãos, também pensando se ler, né? Mas vou deixar os irmãos ler agora para não ficar só eu aqui, tá bom? Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 7. É também um pouquinho longo, que ele traz os mesmos detalhes. Inclusive aqui ele diz quem que eram aqueles 2 discípulos que ele mandou que fosse preparar, né? Eu vou ler o primeiro, depois os irmãos que quiserem, sentirem, irmãos, irmãs, leia para os irmãos participar também. Bom, chegou porém o dia da festa dos pães ázimos, que importava sacrificar a Páscoa. Preparai-vos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde é que a preparamos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, seguiu até a casa em que ele entrava. Direis ao pai de família da casa: mestre, diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo familiar. Aí fazei preparativos. E eles acharam, como eles haviam preparado a Páscoa. 14. Chegaram a hora para essa mesa e comer os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no meio de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e partiu entre nós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Quando tomem a venda, graça a partir de Deus, sempre Cristo é o meu corpo, por vós fazei isto em memória. Semelhantemente, tomou o cálice da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa, em verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto, né? Mas a gente percebe aqui também a mesma coisa, o mesmo texto, a única diferença é que ele põe que aparece o nome de Pedro e João, e que mandou que ele preparasse da mesma forma, e Jesus reuniu com eles depois de preparado, e disse, né, que chegou à noite, à tarde, melhor, chegando-se a hora, pôs-se à mesa com eles, os 12 apóstolos, e desejei muito comer essa Páscoa antes que padeça. Olha, eu queria muito estar com você, essa é a última Páscoa que ele ia participar. E aqui ele continua dizendo que não comeria mais até que se cumprisse o reino, e deu graça, tomar e partiu. É o mesmo ritual que ele diz, que ele faz nos anterior, né? Tomou o pão, havendo dando graça, partiu, dizendo: isto é meu corpo, que é derramado, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou depois o cálice e desceu da ceia. Esse cálice é o Novo Testamento, que é derramado por vós. Então percebemos que aqui ele aparece, olha, isso deve ser feito em memória de Cristo. Irmãos, e aqui a gente vai vendo, então, o que é que Jesus estabelece? Olha, por ocasião da Páscoa, Jesus reúne com seus discípulos e inicia-se então a ceia. Jesus, ele começa a fazer uma nova aliança, um novo pacto, que agora todos aqueles rituais que havia na Páscoa, lembrando os irmãos que eles precisavam ir sacrificar o cordeiro, preparar os asmos, as ervas amargosas do dia 15, depois durante toda a semana eles não podiam comer nada
que tivesse fermento, depois no dia 21 reunia de novo. Essa festa, Jesus estabelece, essa é a nova aliança que estabeleço contigo. E aí Jesus faz, e deve ser feito isso. Qual que era a memória da Páscoa? A libertação da escravidão do Egito. E agora? Deve ser feito em memória de Cristo, em memória de Jesus. E a gente começa percebendo algumas coisas. Qual é a ligação da ceia com a Páscoa? Existe alguma ligação? Existe, né? Todos aqueles símbolos, como nós já mencionamos, irmãos, a respeito da lei, a lei é sombra. Então, tudo aquilo que Jesus estabeleceu na sombra, ela é cumprido na realidade, não mais com o cordeiro, não mais com esse período que precisava ser feito, porque Cristo ele faz o sacrifício perfeito, né, o cordeiro que não havia defeito, que nele também, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, como João falou. E agora ele também, ele representa os atos, porque ele morreu por nós, e Paulo fala a esse respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, né? 5, 6, 7 e 8, né? Que Cristo morreu por nós sem pecado, sem fermento. Então, a limpar, vou tirar o fermento, né? Aí ele tem o símbolo do pecado, e Cristo morreu por nós sem pecado. Ele é o pão da vida, ele é o pão sem fermento. Isso é a ceia do Senhor. E a gente vai percebendo que quais são as semelhanças. As semelhanças é que, da mesma forma que era comemorado a Páscoa, de quanto em quanto tempo? De ano em ano, porque era uma celebração pela memória, pela libertação da escravidão do Egito. Olha, se Cristo estabelece uma nova aliança no dia da Páscoa, mudando os símbolos, que agora não é mais o cordeiro como símbolo, mas o pão e o vinho, e agora ele estabelece também uma nova aliança que deve ser comemorada em memória dele. E a gente entende assim, por que ela passa a ser feita então de mês em mês? Da onde que é tirado isso? Nós vemos que ela não existe uma rigidez tão grande como havia na Páscoa, que devia ser no dia 14, que deveria ser com todos aqueles rituais, né? Não podia sair daquilo, mas nós vemos que o símbolo é o mesmo. Então, quando nós olhamos para isso, a ceia do Senhor que Deus estabelece, ela não é uma festa mensal, porque nós estamos ali celebrando a morte de Cristo, a festa de aniversário da morte de Cristo. E eu volto a dizer para os irmãos, né? Agora, com o tempo mais recente, as pessoas começaram a comemorar os mêsversários, né? Então tem o mêsversário 1, 2, 3, 5, mas nós comemoramos aniversário. Quem faz aniversário aqui mais do que uma vez por ano? Não é feito, é sempre uma vez por ano. O aniversário da morte de Cristo, a memória pelo que Cristo fez, irmãos, ela foi estabelecida, e havia todo um ritual que era no dia certo, não podia fazer fora daquela época. Nós percebemos que o que Deus estabelece, a nova aliança, ele muda, né, os ingredientes, ele muda aquela injeção que havia, nos casos está engessado, que não podia sair daquele dia, e ele faz no dia seguinte. Ele não faz mais lá no templo em Jerusalém, ele faz dentro de um cômodo com seus discípulos. Então todo aquele rigor que havia de ter, não tinha mais no templo, mas ele estabelece essa nova aliança, pegando somente por enquanto, dizendo por enquanto, que aparece mais coisa aqui que as pessoas esquecem, né? Aparece aqui o quê? O pão e o vinho. O pão simbolizando a carne, o vinho simbolizando o sangue de Cristo. Mas quantas vezes por ano? Olha, em memória de Cristo, nós reunimos uma vez, nessa época. Cristo fez isso nessa época, por ocasião dessa festa. Ele muda a festa, mas a ocasião que agora, que era pela libertação da escravidão lá no Egito, nossa escravidão é a escravidão do pecado. Então, por isso que é uma vez por ano que nós celebramos, e não uma vez por mês. Quando nós percebemos o que havia lá, não era pão fermentado, era pão ázimo, pão sem fermento. Por quê? O fermento representa o quê? O pecado, e Cristo não tinha pecado. Então o pão da ceia não pode ser um pão fermentado, como muitas pessoas por aí fazem. Vai lá, compra um pão fermentado, coloca ali para representar o corpo de Cristo, um pão fermentado. Não é isso. E aqui fica para a nossa reflexão, olha, Jesus, ele desejou estar com ele estabeleceu isso para que agora, através do seu sangue, é que nós somos sarados. Pelo sangue de Cristo nós somos purificados, não mais pelo sangue dos animais. Até nós lemos lá em Hebreus 10, nunca pelos sacrifícios, mesmo sacrifícios feitos pelos animais, podia tirar o pecado. E por isso Cristo oferece
o seu sangue para que pudesse nos purificar. Então, o que é a ceia? A ceia é comemoração da morte de Cristo, o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser livres do pecado. Quantas vezes era comemorado? Olha, nós vemos lá que a festa da Páscoa, ele estabelece naquele período, era realizada uma vez por ano. Então, ainda que há mudança, mas a festa é uma vez por ano. Não é todo mês, não é toda semana, não é com pão comprado, não é com vinho comprado, precisa ser preparado. E isso foi o que Cristo estabeleceu. Isso é o sangue de Cristo. Esse é o sacrifício de Cristo, né? E ainda, não vou ler em Coríntios agora, vamos ler com os irmãos, ainda, terminou a festa, né? Esses evangelhos só trata isso com a gente, mas quando a gente vai ler lá no livro de João, vamos ler o livro de João. A gente falou duas semanas, né, 2 estudos a respeito da Páscoa, para ficar bem claro para os irmãos o porquê que é feito. A gente vai entrar em mais alguns detalhes, quem deve participar, como é que funciona, como é que era na sombra, o que é na realidade, como é que funciona essas coisas, né? Mas ainda no Evangelho de João, no capítulo 13, esse texto que nós vamos ler aqui, muitas pessoas assim, olha, Jesus, ele só deu um exemplo de humildade, ele não precisa ser feito. A prática do lava-pés era uma prática que era comum, né? Muitas dizem assim, não, onde as pessoas chegavam, lavavam, e a gente começa a perceber que isso que Jesus faz não é alguma coisa comum. A gente observa que nós lemos ali a respeito da ceia, da Páscoa, nos 3 evangelhos, um pouquinho para cima, fala que Jesus ele chega na casa de Simão, né, uma pessoa, e aí chega uma mulher, quebra um vaso de alabastro e derrama, unge eles, e aí eles acham ruim porque aquele vaso custava muito caro. Eles dizem, olha, desde que eu cheguei aqui, vocês não puseram água para lavar os meus pés. E Jesus fala, então se a gente vê assim, eles chegaram lá, então, mas é que tinha uma prática entre eles de lavar os pés. Poderia até ter algum hábito, mas os irmãos vão notar aqui, no Evangelho de João, o que Jesus faz, ele causa estranheza, né? Os irmãos se estranham com alguma coisa que faz todos os dias, né? Quem estranha quando levanta pela manhã e vai escovar os dentes, né? Se estranhar fica meio esquisito, né? Ninguém estranha porque faz todos os dias, não é uma coisa, é uma coisa corriqueira, é uma coisa que você está fazendo o tempo todo. Quem estranha quando vai almoçar, pega lá um garfo, não tem estranheza, porque é algo que você faz quando você está fazendo aquilo, né? Não há nada que você estranha quando você está fazendo alguma coisa comum. Mas, irmãos, vai perceber aqui no Evangelho de João, capítulo 13, que Pedro estranha uma atitude de Jesus. Então, se Pedro estranha a atitude de Jesus, significa que não era uma atitude que era feita corriqueiramente, e principalmente por Jesus, né? Vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 13. Vamos ler todo, desde o primeiro, apesar dele falar de algumas coisas, mas nós vamos ler aqui, desde o primeiro. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, a gente vai ler até o 17, que é o suficiente para nós entendermos o que está acontecendo. No Evangelho de João, no capítulo 13, verso 1, diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, e Jesus faz questão aqui de deixar bem claro de que festa ele está falando, né? Não é diferente, então a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, irmãos, acho que é bastante interessante essa palavra, porque alguém pode dizer, o que é ceia? O que é ceia? É uma refeição que a gente faz na parte da tarde, à noite, né? Isso é uma ceia. Então alguém poderia dizer, não, mas aqui pode ser qualquer ceia, mas não, Jesus ele faz isso, ele menciona a festa da Páscoa, e terminando, né, ele não volta mais a falar da Páscoa, mas João ele diz assim, olha, acabada a ceia, não estava tratando mais da Páscoa. Então, ou seja, depois de Jesus ter partido o pão,
distribuído por eles, depois de Jesus ter dado o vinho para eles. É essa ceia que João se refere, né, acabada a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus. Ok. Levantou-se da ceia. Então, havia acabado a ceia. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se. Vamos ler, depois a gente vai explicando o texto, fica melhor, né? Depois pôs água na bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu-lhe, disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas nem todos. Porque bem sabia ele que quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vos façais também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Bom, aqui, irmãos, como disse para os irmãos, muitas pessoas dizem assim: não, isso era uma prática comum que havia entre eles, né? E outra, Jesus fez como exemplo de humildade, mas não precisa fazer, porque Jesus não mandou fazer. E aqui nós começamos a observar que não era uma prática comum entre eles. O que Jesus faz? Ele tira as vestes, né? Andava com túnica, tirou as vestes de cima, a túnica, e ele pega uma toalha, cingiu-se, colocou-se à sua cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha com que ele estava cingido. Os irmãos acham que isso era uma prática comum que eles faziam entre eles, entre os discípulos? Não. Por que não era comum? Porque Pedro estranha essa atitude de Jesus. Se fosse algo que era comum, se fosse algo que acontecia o tempo todo, Pedro não ia estranhar, era comum, já fazia entre eles, não tinha nenhum estranhamento. Mas não acontecia. Perceba que é registrado exatamente a ceia. Logo após a ceia, Jesus faz isso. Então Jesus não fazia isso corriqueiramente, não era isso que acontecia a eles o tempo todo. Aproximou-se, versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Olha, o senhor vai lavar meu pé? Pedro fica indignado com essa atitude, e é claro que dá para a gente entender o porquê pelos próprios textos aqui, né? E Jesus disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ora, se tivesse uma prática comum entre eles de lavar os pés, Pedro saberia o que Jesus estava fazendo, não tem dúvida nenhuma. Como é que Jesus olha para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo você não sabe agora, mas você vai entender depois. Se fosse comum, irmãos, olha, ele sabia. Então aqui é algo novo que Jesus faz. Da mesma forma que naquela Páscoa Jesus estabelece algo novo, uma nova aliança, aqui faz parte da ceia e faz parte da nova aliança, porque Pedro não entendeu o que estava acontecendo, Pedro não sabia o que estava acontecendo, houve essa estranheza. E Jesus, né, até ele não fala, mas o que eu faço agora tu não saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Senhor, onde se viu um negócio desse? O senhor vai lavar meu pé? Porque Pedro era arrogante?
Não, irmãos, porque Pedro sabia que estava ali o dono da vida, que estava ali o verdadeiro Deus, que estava ali a vida eterna, o grande Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Como é que podia o Deus Todo-Poderoso ajoelhar para lavar o pé de Pedro? Não faz o menor sentido. Pedro entendeu que ele era pequeno, não podia acontecer, né? Quando a gente vê que se tinha alguém que lavava o pé do outro, estava ali no caso que alguém era escravo do outro e lavava o pé do seu senhor, mas não o contrário. Nunca o Senhor ia lavar o pé do seu criado. Dessa forma não iria acontecer de maneira nenhuma. E Pedro estranha essa forma. Pedro não sabia o que estava acontecendo. E Jesus respondeu assim: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Mas a seriedade do lava-pé é que muitas vezes as pessoas não dão a importância devida. Dizem: ah, não, mas foi um ato de humildade que Jesus fez. E o que Jesus diz no lava-pés? Se não lavar, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aquilo que Jesus fez, irmãos, estava mostrando o que a gente devia fazer. E se nós não lavarmos, será que nós temos parte com Jesus? Todo mundo quer ter parte com Jesus, mas tem que guardar a palavra de Deus. E aqui nós observamos que ele diz assim: olha, então disse Pedro, o Senhor não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Se é para ter parte contigo, então já pode jogar água inteira, não tem problema nenhum. E Jesus olhando para Pedro, disse: não, Pedro, olha, aquele que está limpo não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós está limpo, mas nem todo. E aqui ele diz, porque bem sabia quem havia de o trair, por isso disse: nem todos está limpo. E o contexto que ele está falando é o mesmo da ceia, de que Judas que o trair, então assim, nem todo está limpo, porque Judas já havia negociado, Judas já havia acertado o valor para a entrega de Cristo, que as pessoas não sabiam quem era e combinou da maneira que ia fazer. Então assim, olha, vocês estão limpos, nem todos, porque ele sabia do que estava acontecendo, que ele era Senhor. Depois que lavou os pés, tomou as vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu tenho feito? Eu vejo essa palavra, eu acho tão interessante, porque muitas pessoas até hoje não entendem o que Jesus fez. Porque se entendesse, faria o lava-pés. Não, só foi um exemplo de humildade. Aonde os irmãos vê que foi um exemplo de humildade? Jesus era humilde? Jesus é humilde. E nós, somos arrogantes? E se for arrogante, ele diz assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. O que ele volta e senta à mesa: vocês entenderam o que eu tenho feito? Porque se houvesse, e o que havia na época é que muitas vezes os criados, os servos, os escravos tinham a obrigação de lavar os pés aos seus senhores, isso num grau de demonstrar que aquele que estava sentado, que tinha o poder, e aquele que estava abaixado, ele era o escravo. Então ficava muito claro isso que ele estava fazendo. Então observa aqui que Jesus ele faz totalmente o contrário, deixa ali Pedro, deixa os demais discípulos sentados, e ele vai e começa a lavar os pés dos discípulos. E depois ele volta e diz: vocês entendem o que eu estou fazendo? Vocês compreendem o que eu estou fazendo? E muitas pessoas, vão falar, não compreendem o que Jesus fez até hoje. E aí ele explica o que é que ele fez. Olha, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Então ele dizendo para as pessoas: vocês me chamam de mestre? Eu sou mestre. Vocês me chamam de senhor? Eu sou o senhor. O senhor quem que é? É o dono do servo, ele é o Senhor. Vocês me chamam de Senhor e eu sou o Senhor. Mas aí ele diz assim: olha, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Então o que Jesus falou? Vocês entenderam o que está acontecendo? Eu sendo o Senhor, eu sendo o Mestre. Lógico que Jesus deu exemplo, irmãos, é lógico que Jesus deu exemplo em tudo. Ele deu o exemplo na oração, ele deu o exemplo na humildade, ele deu o exemplo em todos os momentos da nossa vida. Ele foi o nosso exemplo, e por isso que nós devemos seguir os caminhos de Cristo. Então, assim, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vocês não podem lavar uns dos outros? Será que é muito para a igreja lavar o pé um do outro? Será que não dá para fazer isso? Será que é muita humilhação para alguém, no dia da ceia, ter que lavar o pé de alguém? É isso que Jesus está falando. Para muitos lugares, para muitas pessoas, isso é humilhação. Assim, não, Jesus só deu um exemplo de humildade. Para que fazer isso? Mas Jesus disse: não, olha, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei, e ele continua dizendo: vós deveis lavar também os pés uns aos outros.
que significa essa palavra deveis, irmãos? Vocês estão obrigados, vocês têm a obrigação. Então, lavar pé é um mandamento? Não é um exemplo de humildade. Vocês deveis, vocês têm que lavar. Aquele que tem o dever, ele tem que cumprir com o seu dever, ele tem que fazer aquilo que foi mandado ele fazer. Então, vós deveis lavar os pés uns aos outros. E perceba aqui também que Jesus diz assim, vocês deveis lavar uns aos outros. O que acontece, né? Chega aí o dia, aí a Igreja Católica estabeleceu, eles pegam lá, vai o padre, ele pega 12 coroinhas, põe sentado, o padre vai, o Papa não sei se faz, mas o padre vai lá e lava o pé de 12 pessoas, que é o que Jesus fez. Foi isso que Jesus mandou fazer? Não. Se eu lavei, vocês devem lavar os pés uns aos outros, né? Não é porque Jesus lavou o pé de todos que então um tem que lavar o pé de todos. Não, vós deveis lavar uns aos outros. Esse é o mandamento que Jesus fez, esse é o mandamento que Jesus deixou, e está totalmente ligado com a ceia, né? Então, além de as pessoas fazerem todos os meses com pão comprado, com vinho comprado, e não faz a prática do lavar-pé. E a prática do lavar-pé é mandamento do Senhor. Como é que é mandamento? Vocês deveis. Se deveis, vocês têm a obrigação de fazer. Não é para fazer se você achar que deve, ou se você acha cômodo. Às vezes dá trabalho, tem que ir lá pegar água, vir, colocar aqui, depois tem que trocar, aí pegar outra, e dá muito trabalho. Não é isso, vocês deveis fazer. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Se a gente fosse fazer aí um entendimento, um estudo do português, essa palavra façar vós está em que tempo verbal? Indicativo? Não. Imperativo. É uma ordem. Está no imperativo. Façai vós. Façai, faço eu, faça você, façai vós. Então, façai vós. Irmãos, é uma ordem. Façai vós também. De que jeito? Do exemplo que Jesus fez, da maneira que Jesus fez. Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor. Ora, Pedro era maior que o Senhor? Não. Os discípulos eram maior que o Senhor? Não. Mas ele, mesmo não sendo maior, o maior fez isso. Então ele diz assim, não é o servo maior do que o seu Senhor, não é o enviado maior do que aquele que enviou, né? Não sei se os irmãos compreendem isso aqui. Quando o servo e o Senhor fica muito claro, né? Você tem o servo e você tem o escravo. E o enviado e quem enviou? Se eu mando alguém entregar uma encomenda, se eu mando alguém entregar um recado e a pessoa vai, quem que é o maior? O que está entregando ou o que mandou? O que mandou, porque ele mandou e o outro foi, né? Então, ainda que seja, mas ele está pagando para isso, tá bom, mas ele é maior, porque ele está pagando para você fazer o serviço, e você está indo. Então ele diz assim, olha, o servo não é maior que o Senhor, o enviado não é maior do que aquele que enviou. E aí no versículo 17 diz assim, se sabeis essas coisas, se você sabe dessas coisas, se você entende dessas coisas, bem-aventurado. O que significa essa palavra bem-aventurado? Feliz sois, se souberdes. Não está escrito isso aí? Bem-aventurado sois se fizerdes. Vocês vão ser felizes se vocês fizerem. Se não fizer, não tem bem-aventurança. Bem-aventurança não está no saber. A bem-aventurança está no fazer. Bem-aventurado sois se fizerdes. Se vocês fizerem. Então veja, o lava-pés, Jesus estabelece em conexão, irmãos, junto com a ceia. Jesus menciona a Páscoa, Jesus menciona a ceia. O que houve? Fazemos a Páscoa? Não, fazemos a ceia do Senhor. Olha, junto com a ceia, o que é feito? O lava-pés, porque foi isso que Jesus fez, acabada a ceia, terminada a ceia, depois de comer, depois de distribuir o vinho, Jesus estabelece o lava-pés. E alguém pode dizer assim, olha, mas isso aqui ninguém praticou. Não praticou.
Nós percebemos lá no livro de 1 Timóteo, alguém lê para mim, por favor? 1 Timóteo 5, 9 e 10. Só que tenha sido mulher de seu marido. Versículo 10, pode ler. Tenha testemunho de boas obras. Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a obra. Muito bem, para ser inscrita uma pessoa viúva, para ser sustentada pela igreja, né? Havia muitas viúvas, muitas pessoas, aquelas desamparadas, não tinha quem cuidasse delas. Para que a igreja cuidasse dela, entre as características de pessoas de boa índole, de boa fé, ali uma das características que é mencionada, olha, nunca seja inscrita nenhuma viúva, inclusive as viúvas, uma das características é que tivesse lavado os pés aos santos. Quando é que lava os pés aos santos? Quando a pessoa chega na casa dela. Na onde que está escrito isso? A viúva não tinha obrigação de lavar os pés dos outros, mas está falando, olha, se lavou os pés os santos, irmãos. O lava-pés é algo que é feito em conexão com a ceia do Senhor, é feito junto, é mandamento do Senhor. Bem-aventurado sois se fizerdes. Ele falou para Pedro, olha, se eu não lavar, não tem parte comigo, e se nós não lavarmos? Não temos parte com Cristo, irmãos. Então qual que é a dificuldade de lavar os pés? Não tem nenhuma. Então, recapitulando, até aqui o que nós falamos, está tudo tranquilo, tudo calmo, tudo certo para os irmãos? Tudo certo, então não temos dificuldade. A gente fazendo só uma recapitulação. Bom, a Páscoa era quantas vezes por ano? Uma vez por ano. E a ceia? Uma vez por ano. Quem que podia participar da Páscoa? Irmãos, lembra? Que as pessoas eram aqueles que faziam parte da aliança, que uma das coisas, o símbolo da aliança, o que era? A circuncisão, o homem tinha de ser circuncidado, essa é a aliança. Paulo escreve para nós aqui que a circuncisão hoje é na carne? Não, no coração. A marca de Cristo, a marca do povo de Deus não está mais na carne, está no nosso coração. Então, quem que podia participar da Páscoa? Aqueles que estavam em aliança com Deus, porque os irmãos lembram, se o estrangeiro quisesse participar da Páscoa, ele podia? Poderia, desde que ele fizesse todos os rituais da Páscoa, fizesse aliança com Deus, fosse como o natural da terra, não podia ter uma diferença, não, você é estrangeiro, então você pode participar. Não, olha, você pode participar se você fizer aliança. Quem que pode participar da ceia? Trazendo para esse contexto, aqueles que estão em aliança com Deus, da mesma forma, aquele que entregou a vida para Cristo, que recebeu a Cristo, que é uma nova criatura, que faz parte agora do povo de Deus, porque a Páscoa era para o povo de Deus da velha aliança, a ceia é para o povo de Deus da nova aliança. Então a gente precisa ter esse discernimento. Todos podem participar? Não, Às vezes as pessoas dizem assim, olha, não, porque a Santa Ceia, os irmãos já viram esse texto, na onde que diz a palavra de Deus Santa Ceia? O que era santo? Na velha aliança você tinha os utensílios que eram santificados a Deus, então ele era chamado de santo. Tanto é que os irmãos vão lembrar que a arca da aliança, que era santa, não podia ser tocada, ela precisava ser carregada pelo sacerdote e colocado um varal de cada lado, ou seja, um tubo de cada lado, o sacerdote pegava no tubo, não podia pegar na arca. Quando ela está sendo transportada, os irmãos lembram de um homem chamado Ussá, que quando a arca de Deus, ela vai, treme lá que ela vai cair, o que ele faz? Ele põe a mão, não foi zeloso? O que aconteceu com ele? Morreu fulminado, queimado, porque ele tocou na arca. A arca era santa, não podia tocar. Os utensílios do templo eram todos santificados, precisava o óleo da santa unção, que era jogado sobre os utensílios, tudo que havia ali era consagrado a Deus, era sagrado a Deus. Então o copo, as taças, tudo que estava ali dentro do santuário era santo, não podia ser tocado porque era santo. Hoje que nós estamos aqui, quem é santo? É Deus, nós fomos santificados por Ele. É santa ceia? O pão é santo? Não, irmãos, o pão é pão. Quem que deve participar do pão? Os santos, ou santificados em Cristo,
que ele fala que o sangue de Cristo nos remiu, então, aqueles que foram remidos por Cristo. Então, não é Santa Ceia, a Bíblia nunca fala de Santa Ceia, os irmãos só vai encontrar o termo Santa Ceia no subtítulo que foi colocado pelas casas publicadoras. E as casas publicadoras, eu não sei se o irmão sabe, né, inclusive há a diferença de uma para outra, porque o entendimento às vezes é diferente. Então, tá lá, olha, a última Páscoa, a Santa Ceia, ela não é a última Páscoa, os judeus continuam fazendo Páscoa até hoje, mas foi a última Páscoa que Jesus fez com seus discípulos e ele institui a ceia. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11, ele trata como a ceia do Senhor, ou seja, a comida do Senhor, que os santos devem participar, mas somente aqueles que estão em aliança com Cristo, porque é um símbolo. Embora o vinho é vinho, ele não é um vinho santo, mas ele é um vinho que os santos participam. Aqueles que estão em pecado, que participa, a Bíblia fala que ele cobre para a sua própria condenação. Hoje não dá tempo de nós lermos os 1 Coríntios, para a gente falar sobre isso. A gente fala na próxima quinta. Mas aquele que come indignamente, ele come para ser condenado. Então, aqui nós observamos que a igreja de Deus, que foi santificada, que foi purificada, que está em comunhão com Deus, tem a necessidade, o dever de participar do corpo e do sangue do Cristo. Quando nós observamos uma nova sombra, né, uma sombra da Páscoa, o que acontecia com o povo de Deus que não participava da Páscoa? Os irmãos lembram? Eles eram retirados fora, né? E algumas traduções, eles eram extirpados do meio do povo, né? Cortado, arrancado, mesmo que não queria, ele era colocado fora, porque ele não participou da Páscoa, ele não ofereceu oferta ao Senhor, então ele era tirado fora. Aquele que não participa da ceia, ele é tirado fora, não é? Por quem? Pelo pastor? Não, por sumo pastor, o dono da igreja, porque ele não ofereceu a sua oferta, ele não participou, o seu templo não está em condição de oferecer. Por que ele precisava purificar para participar? Nós, igreja, também, irmãos, precisamos estar purificados, só por ocasião da ceia, não o tempo todo. Cristo nos purificou da maldição do pecado, agora nós também precisamos estar purificados para participar da ceia do Senhor, não é de qualquer jeito, como as pessoas fazem por aí, às vezes, né, como eu falo assim, não discernindo o corpo de Cristo, que está lá em 1 Coríntios, a gente vê muito por aí a pessoa, ele está com um problema com um aqui, vai ter a ceia do Senhor aqui em Ribeirão Preto no dia 13 de abril, mas eu tenho uma rixa com o irmão aqui, mas ali em Sertãozinho já foi, vamos supor que ia ter depois, eu vou lá em Sertãozinho e participo da ceia do Senhor lá em Sertãozinho, porque eu não quero participar aqui em Ribeirão, porque eu estou com um problema com o irmão. Adianta fazer isso? Não, irmãos, a ceia do Senhor, a ceia, embora ela seja celebrada em cada cidade, a ceia é a mesma, a comemoração é a mesma, o sacrifício de Cristo é o mesmo, a lembrança, o memorial que nós estamos aqui celebrando é o mesmo. O que é? A morte de Cristo que nos deu a vida eterna. Nós estamos aqui reunidos para pensar e estar oferecendo a Cristo o nosso corpo em sacrifício vivo, não é o cordeiro mais que vai ser sacrificado, mas nós precisamos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo e santo, porque isso é agradável a Deus, isso é a ceia do Senhor, né? E por isso que Paulo escreve lá aos Coríntios, muitos estão mortos porque não sabem discernir o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, não é o lugar, não é onde você está, mas é como você está, para que você possa participar. Se não participa, não tem vida. Se come indignamente, morre. Os irmãos sabem a diferença entre um morto e um sem vida? Ambos estão mortos, estão sem vida. O morto e o sem vida é a mesma coisa. Então aquele que participa indignamente come e bebe para a sua própria condenação, né? Dentro do que nós falamos aqui, está tudo claro para os irmãos? Não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nem das redes sociais, sem perguntas, que bom, né? Então ficou tão claro que não tem nenhuma pergunta, ou ficou tão difícil que não dá nem para perguntar, né? Espero que tenha ficado bem claro, né? Pois não, irmão Felipe. Sabe que tem denominação que faz a ceia, né, pela manhã. Aí ele quer saber se isso tem uma relação com o fato de da ceia ser
Então, irmãos, o que acontece? Eu digo sempre para os irmãos, embora a ceia ela não foi deixada uma lei dizendo, olha, só pode comemorar tal época ou tal momento, só de manhã, ou só de tarde, ou só de noite, não tem esse versículo bíblico. Há pessoas que dizem assim, não, olha, como a gente está na graça, não tem tanto rigor. É verdade, não tem mesmo. Mas se a gente pensar um pouquinho no símbolo, a comida da Páscoa era à noite. Se nós lembrarmos, tá, eu estou dizendo para os irmãos que nem todos concordam, mas também não tem problema, estou dizendo aquilo que eu penso, que eu acredito, porque é o que significa. Se você pega a palavra ceia, e você pode pegar, quem estiver em casa, quem tiver oportunidade, ou marca aí e pega, se você procurar a palavra ceia, você vai ver a definição dela como refeição da noite. Jesus, ele reuniu com seus discípulos à noite, né? O símbolo, embora não tenha toda essa obrigação, de repente, houve um problema de motivo de força maior e foi feita de manhã. Tem algum problema? Eu não vejo que tem esse problema, porque você não tem tanto esse rigor da lei e você participou. Mas eu penso que o melhor é à noite, porque do dia não é ceia. Ceia é refeição noturna, né? E Jesus, ele reuniu com seus discípulos, eles prepararam durante o dia. Mas quando ele fala chegado à tarde, os irmãos entendem que era na viração do dia, na mudança do dia, já era à noite, na noite daquele dia que Jesus reúne, né? E o termo que ele utiliza aqui é ceia. Então, falou, não é uma comida, é uma ceia. Então, ceia é refeição noturna. Então, eu penso que é muito melhor que a gente faça à noite, porque à noite se conduz com ceia. Falou, mas vamos ter um versículo que proíbe fazer de dia? Não tem, nenhum. Porque, inclusive, em algumas situações especiais, às vezes a pessoa está acamada e vai levar a ceia para ele durante o dia. Eu não vejo que seja problema, né? Mas eu penso que o melhor, olhando para todas as figuras, é à noite. Eles se reuniam à noite, né? Houve uma proibição, não pode mais reunir à noite. Então tá, é melhor que se procure uma segunda opção, né? Que a gente via na lei, tinha a questão que se você não pudesse, não era o horário, né? Mas se você não pudesse participar no dia por falta de purificação ou por questões de viagem, você podia fazê-la a um mês depois com os mesmos rituais. Mas falou, pastor, mostra um versículo que fala que tem que ser à noite. Não tem, né? Mas se a gente entende que ceia é uma refeição noturna, eu entendo que é uma refeição noturna. Amém? Mais alguma pergunta? Não? Que bom. E não havendo, né, a gente não vai ler outro texto aqui, tem mais o texto de 1 Coríntios 11, que a gente precisa fazer uma reflexão em 1 Coríntios 11 e repetir, pegar alguns pontos de que nós falamos da Páscoa, que talvez tenha passado despercebido, né, a gente colocar para os irmãos aqui, mas a gente faz isso na próxima quinta-feira. Aliás, na próxima quinta não, na próxima quinta-feira nós temos, a primeira semana, né, então nós teremos oração e acho que dá tempo ainda, né? Tem uma quinta antes da ceia aqui em Ribeirão. Então a gente vai fazer na quinta e no sábado a gente vai ter a ceia. E aí a gente esclarecer qualquer dúvida que houver, né? Que se houver alguma dúvida, a gente fala a esse respeito também. Tá bom, irmãos? Então é importante a gente falar da ceia do Senhor. Eu peguei os 3 textos que diz sobre isso e mais o texto do lava-pé. Os irmãos podem ver que o texto do lava-pé é uma ordenança, uma obrigação, não é uma questão apenas de sugestão, não é isso, né? Mas é uma obrigação que foi dada para a igreja. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Lembra nos irmãos que amanhã, sexta-feira, né, tem a reunião de obreiros na cidade de Ibitinga, haverá o culto com a mocidade lá em Ibitinga também, caso algum dos irmãos queira participar. Mas no sábado nós temos ainda a reunião de pastores ali na cidade de Ibitinga durante o dia, mas à noite haverá culto normalmente aqui em Ribeirão Preto. Domingo tem as atividades normais, a reunião lá é para os pastores, né? Então no domingo creio que haverá reunião normal, crianças, jovens, adolescentes, e os demais irmãos estão aí e a programação normal. Que os irmãos coloquem nas vossas agendas, dia 13 de abril, não esqueça, o culto sempre começa aos sábados às 19h30, mas no dia
13 será às 19 horas, 7 horas da noite. Nós estaremos ali no Templo do Marquese, nesse momento, nesse memorial, participando da ceia do Senhor aqui na cidade de Ribeirão Preto. Deus abençoa a todos que nos acompanham, cada um dos irmãos que estão aqui. Bom é nós estarmos aqui. Sei que é um tema que os irmãos conhecem, mas é sempre bom a gente falar, né? Para que a gente possa estar entendendo, vendo aquilo que Deus tem para cada um de nós e melhorando a nossa vida cristã. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos juntos agradecer a Deus então por essa oportunidade que Ele nos preparou nessa